Boa noite aos nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários. Esta será a 233ª live no Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje teremos o nosso irmão Washington Luiz, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, que vai nos trazer a boa lembrança do aniversário do Livro dos Espíritos, ocorrido agora dia 18 de abril. E, como se sabe, o Livro dos Espíritos é o pilar inicial da doutrina consoladora, inclusive com os aspectos da ciência trazendo ao conhecimento do ser humano aquilo que era sobrenatural, aquilo que era superstição. E, graças à ciência, um dos pilares da doutrina, nós hoje temos o conhecimento e a inquestionável realidade da existência do espírito, da comunicação, e que a vida continua após o desencarne, né? Então, vamos pedir ao nosso irmão Paulo Cartejani para que faça a nossa prece inicial. Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer por mais esta feliz oportunidade de poder estarmos unidos e reunidos para estudarmos essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso, muita responsabilidade. Que possamos nos concentrar não somente no que vai ser estudado aqui, para que possamos absorver o máximo possível de conhecimentos e que esses conhecimentos possam ser utilizados no nosso dia a dia para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual. Também rogamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, toda a intuição, toda a assistência necessária ao nosso irmão e amigo Washington Luiz, para que ele possa desenvolver a temática da noite de hoje com bastante profundidade, com bastante alegria, com bastante informação para a nossa caminhada evolutiva espiritual. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para iniciar nossos trabalhos da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, para que o mesmo possa dar por iniciado. Assim seja. Então, meus irmãos, vamos atentar para as informações do nosso irmão Washington Luiz. Muita paz, Washington. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos e, acima de tudo, da responsabilidade de nós podermos discorrer um pouco sobre o Livro dos Espíritos, essa obra fenomenal que em 18 de abril de 1857 era publicada e que agora completou 165 anos. A revista Reformador desse mês, ele saiu uma publicação sobre o Livro dos Espíritos e traz os comentários de Zeus Van Tuyl e de Francis Thyssen, falando acerca do trabalho de Kardec, onde ele diz que o Livro dos Espíritos é a compilação dos ensinos ditados pelos espíritos superiores e publicado por ordem deles. Segundo Kardec, nada contém no Livro dos Espíritos que seja a expressão do pensamento, que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos, e quão tenham sofrido o controle. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias que ficaram a cargo de Kardec, não é? Assim como as notas, a forma de algumas partes da redação que constitui aquela obra. Não é diminuir Kardec, porque a grandeza de Kardec se revela pelo trabalho que, em pouco tempo, Kardec teve para deixar um legado tão grande. Conforme diz Francisco Thyssen, né, e bem como Zeus Van Tuyl, enquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia todo aos espíritos que a ditaram,
não é menos verdadeiro que ele é quem coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas. E que perguntas? Sobre assuntos mais simples e mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento. Ou seja, Kardec partiu do simples para o complexo, trabalhando de forma que a doutrina espírita chegasse mais clara para todos nós, orientando-nos, dando-nos o rumo. E a distribuição didática das matérias contidas nos textos, a redação dos comentários, as respostas dos espíritos, eles primam, né, pela essa concisão e pela clareza com que foram expostos, né? Então, Kardec fazia as perguntas, Kardec utilizava de uma didática de forma que ficasse bem simples e bem clara para todos nós. Embora ainda não tenhamos nos apropriados devidamente da obra magistral, nós temos que dizer que o livro espírita, o livro dos espíritos, ela é uma ferramenta indispensável à compreensão dos postulados espíritas. É necessário que, para compreendermos os postulados espíritas, que nós estudemos o livro dos espíritos. O estudo é recomendado do livro dos espíritos, em primeiro lugar, conforme a orientação do próprio Kardec no livro dos médiuns, que nós estudemos, que nós busquemos estudar o livro dos espíritos. Esse livro, o livro dos espíritos, conforme diz Herculano Pires, ao comemorar os 100 anos do livro dos espíritos aqui no Brasil, ele diz que com essa obra raiou para o mundo a era espírita, nele se cumprindo exatamente a promessa evangélica do Consolador prometido por Jesus. O que podemos dizer e afirmar que equivale a dizer que o livro dos espíritos é o código de uma nova fase para a evolução humana. Ou seja, no momento em que o mundo passava por tantas dificuldades, no momento em que o mundo sentia a necessidade de conforto, de consolo e de esclarecimento, surgiu para nós o livro dos espíritos, esse código dessa nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este, conforme diz Herculano Pires, não é um livro comum que se pode ler de uma hora para outra e se colocar no canto de uma estante. Não. Essa é uma obra por demais importante e que nós temos o dever de estudá-la, de meditá-la, lendo e refletindo constantemente sobre aquilo que está posto no livro dos Espíritos. A perspectiva da vida futura, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, faz com que essa obra nos ajude a entendermos como espírito imortal, destinados à perfeição, passando por um processo evolutivo. E é sobre esse livro que se ergue todo o edifício da doutrina espírita, ou seja, o livro dos espíritos é a espinha dorsal, é a coluna principal da doutrina espírita, de onde surgem as demais obras. Ela é a pedra fundamental, ele é a pedra fundamental do espiritismo, é o seu marco inicial. É o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele, com o livro dos espíritos se propagou, e com ele se impõe, e com ele se consolidou no mundo. A consolidação do espiritismo no mundo se deu com a publicação do Livro dos Espíritos. Antes da publicação desse livro, ninguém falava em espiritismo. Nem mesmo, conforme diz Herculano Pires, essa palavra existia. Falava assim, espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira vaga, geral, de certa forma até nebulosa, mas de forma patente, como foi trazida no Livro dos Espíritos, não se falava em espiritismo, mas só em espiritualismo e não espiritualismo. E os fatos espíritas, nós sabemos que eles sempre existiram, que eram interpretados das mais diversas maneiras, mas só depois de Kardec, quando ele lançou a publicidade contendo os princípios da doutrina espírita, foi que uma nova luz veio raiar nos horizontes mentais do mundo. Só
com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, foi que essa luz veio desabrochar para todos nós. Eu lembro, há cerca de 15 dias, nós estávamos participando de uma live e lá foi apresentada o reflexo da doutrina espírita na vida de todos nós, e o companheiro que dialogava conosco a respeito da importância da doutrina espírita na regeneração da sociedade, ele trazia um fato muito interessante, que disse que uma jovem foi perguntada a uma jovem: o que significa a doutrina espírita para você? O que significa para você a chegada do Livro dos Espíritos? Ela disse: uma luz que se acende na minha existência, na existência do meu quarto, onde eu pude ver onde estava a bagunça, onde estavam as coisas desarrumadas, e eu assim comecei a ajudar e a transformar a minha vida. Então, a proposta do Livro dos Espíritos, a proposta da doutrina espírita, é exatamente que nós nos autoiluminemos, buscando consertar alguns problemas, algumas dificuldades que nós temos, iluminar o quarto da nossa existência, onde nós vamos organizar a nossa vida. E o livro espírita, o Livro dos Espíritos, traz esse manancial fantástico, que é essa possibilidade de nós trabalharmos a nossa individualidade. Não é apenas uma obra fundamental, mas é a pedra fundamental ou o marco inicial da codificação espírita. É o seu próprio delineamento, é o delineamento da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é aquilo que nós chamamos o núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina espírita. Nós podemos dizer que as demais obras, temos a convicção disso, né, são ampliações do que está no Livro dos Espíritos. Em relação às demais obras da codificação, Kardec distribui, né? Distribui em O Livro dos Médiuns, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese, em O Céu e o Inferno, e ainda tem a Revista Espírita, que amplia, né, todo o desenvolvimento do que está no Livro dos Espíritos. Kardec, de forma inteligente, ele procurou utilizar o que Sócrates utilizou, a maiêutica socrática, na busca da verdade. Então, Kardec buscava, né, através do diálogo, da conversa, da inquirição, adquirir as respostas, né, sobre os questionamentos que a humanidade fazia. Então, ele utilizou esse trabalho com relação ao diálogo com os espíritos, com as perguntas que ele faziam, para que pudesse trazer e deixar para todos nós esse legado, dizendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa encarnação na Terra. Às vezes as pessoas nem se dão conta da importância do nosso objetivo, do objetivo de cada um de nós no planeta Terra. O objetivo do ser humano na Terra é ser bom, é se desenvolver, é desenvolver em si as potencialidades divinas que Deus colocou em cada um de nós. As potencialidades divinas que Deus, por amor e por misericórdia, colocou no cerne do nosso ser, para que, através do nosso esforço, conforme está posto no Livro dos Espíritos, que através do nosso esforço nós haveremos de adquirir as qualidades, desenvolver as qualidades e assim atingirmos a perfeição. O que nós podemos ver é que muitas vezes nós dizemos que o Livro dos Espíritos ele se divide em 4 partes. Mas Herculano Pires, considerado o metro que mediu Kardec, ele diz que, às vezes, a gente tem uma visão pequena do Livro dos Espíritos. Ele diz que, na verdade, o Livro dos Espíritos se desenvolve... o seu pescoço para frente. Se desenvolve acerca de 7 partes e não de 4 partes. Está entendendo? Se desenvolve em 4 partes, em 7 partes. Ou seja, ele considera a introdução, ele considera também, como parte do Livro dos Espíritos, o prolegômeno,
a primeira parte lá que a gente considerava antes as causas primárias, o livro segundo do mundo espírita, o livro terceiro, as leis morais, e depois acerca das esperanças e consolações. Então, quando Herculano Pires traz para nós a divisão do livro dos Espíritos em 7, ele diz que a introdução do livro dos Espíritos não se trata de uma introdução ao livro espírita, mas um estudo profundo da doutrina espírita, onde se encontram elementos fundamentais da doutrina espírita. Ou seja, não é uma introdução simplesmente, mas se trata de um estudo da doutrina espírita, onde se encontram elementos fundamentais da doutrina espírita. Já lá nos prolegômenos, que ele considera uma das partes dos prolegômenos, ele bota para nós a exposição preliminar dos princípios gerais, tá certo? Então, o que é que nós temos que ainda estudar acerca disso? É que o mundo espírita, gente, eu acho que talvez a transmissão, está bem a transmissão? Tranquilo? Tá bom agora, gente? Ok. Então, no livro segundo do mundo espírita, a parte segunda, o mundo espírita, ou seja, desenvolvido na segunda parte, ele vai tratar dos aspectos da prática espírita, a mediunidade com Jesus. Vai trabalhar o aspecto da doutrina espírita da melhor forma possível, fazendo nós compreendermos a importância dessa mediunidade com Jesus. No terceiro livro, das leis morais, ele vai desenvolver, na terceira parte da obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai desenvolver e abordar as questões morais sobre os quais todos convergem, todos os segmentos religiosos. Ou seja, nessa obra de fundamental importância, que é o Evangelho, Kardec traz apenas os aspectos morais. Os aspectos morais dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, pontos onde todas as religiões concordam para que não haja dissensão. Para que não haja dissensão, mas para que haja união. Né? Na parte 4, lá, onde Kardec apresenta o livro 4, e para Herculano Pires, essa é a sexta parte do Livro dos Espíritos, ele vem falar para nós das esperanças e consolações, que está desenvolvido exatamente na quarta obra da codificação, onde ele aprofunda o estudo sobre a justiça divina, mostrando que o céu e o inferno são apenas construções mentais de cada um. Ou seja, ele vai trazer para nós céu e inferno como estado de espírito, como condição que nós nos colocamos no decorrer da nossa caminhada. E apresenta, assim, também ele, como uma das partes fundamentais, Herculano Pires, a conclusão de O Livro dos Espíritos. Então, ele divide não apenas em 4 partes, ele divide em 7 partes, e dizendo que a conclusão, que o seu conteúdo, além de profundamente racional, ele inspira o homem à busca do aprimoramento espiritual constante. Está lá na conclusão. Que nessa obra, a sua conclusão, que é raro acontecer isso nas demais obras, eu acredito que nenhuma obra isso tenha, no Livro dos Espíritos está, exatamente inspirar o homem à busca constante do aprimoramento espiritual constante, que é exatamente a chave para a descoberta de si mesmo, a conquista da paz interior. Portanto, meus caros irmãos, estudar o Livro dos Espíritos, divulgá-la, vivenciá-la plenamente e permanentemente as suas máximas é dever de todos nós espíritas. Nós precisamos entender acerca da responsabilidade que nós temos. No momento, como bem falamos, em que a ciência tentava substituir Deus no altar das vaidades humanas, a filosofia materialista que asfixiava
a identidade superior do Espírito, surgiu o Livro dos Espíritos, para nos revelar a todos que a vida continua após a morte do corpo físico, que somos seres perfectivos, ou seja, criados simples, ignorantes quanto ao conhecimento, mas todos nós, todos, indistintamente, destinados à perfeição. Todos destinados à perfeição. Por isso que nós somos perfectivos e em constante evolução. E que traz o Livro dos Espíritos, que há lugar para todos os homens, e que o homem não é o lobo do homem. E que exatamente à luz desse Consolador, que é a doutrina espírita, a esperança, o consolo e a fé, ela reencontram lugar nos corações humanos. Nós lembramos que a doutrina espírita, conforme João do capítulo 14, e as informações do alto, é o Consolador que Jesus enviou para que nós, assim, nos apropriássemos melhor dos seus ensinamentos e recordássemos tudo aquilo que ele tinha trazido para todos nós. Como filosofia, o Livro dos Espíritos, ele constitui um arcabouço filosófico. Ele contém, segundo Kardec declarou no seu frontispício, né? Ele traz no seu frontispício os princípios da doutrina espírita. E é, portanto, um tratado filosófico. É um tratado filosófico, embora não tenha sido elaborado com a linguagem filosófica técnica, mas, e não observa os rigores e as minúcias da exposição filosófica, é todo um complexo amplo, um sistema de filosofia que nele se expõe, onde há perguntas, onde há respostas, onde há necessidade de autoconhecimento e que se apresenta as informações que nós assim desejamos. E ao apreciá-lo, o Livro dos Espíritos, nós devemos considerar que Kardec, embora dotado de uma bela formação, ele não era um filósofo de formação, era um educador, um especialista em pedagogia, com um vasto conhecimento em todas as áreas, e era um discípulo de Pestalozzi. Mas daí o aspecto didático do que propriamente de uma exposição filosófica que ele colocou no livro. Mas o Livro dos Espíritos, ele traz essa abordagem filosófica para todos nós. A obra não foi propriamente escrita por ele, como nós lemos no início sobre a revista Reformador do mês de abril, mas foi elaborada por ele com essas respostas dadas pelos espíritos. Kardec fazia a pergunta e os espíritos respondiam. E, em determinadas ocasiões, ele fez alguns comentários, teceu alguns comentários. Nós temos que lembrar da importância e da grandeza de Kardec. Kardec não era um homem qualquer, foi um apóstolo do Cristo, conforme está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, quando o Espírito de verdade diz: eis aí o meu apóstolo, ouviu-o. Atenda o apelo, o chamamento que ele vai apresentar. Não é? Então, Kardec, juntando ali todo o seu conhecimento, se apropriava das informações trazidas por os espíritos através de duas jovens, como Julie e Caroline Boudet, de 14 e 16 anos, respectivamente, e mais tarde, com a médium Jafé, onde ele faz a revisão do Livro dos Espíritos. Então, o livro ele não se destinava, na verdade, a formar uma escola filosófica, a conquistar meios especializados, não. Mas, acima de tudo, de divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla, convidando e convocando os homens em geral para o estudo de uma realidade superior a todas as elucubrações do intelecto humano. Ou seja, ele vem mostrar que, embora você possa ter todo o conhecimento científico, você tem que se entender no mundo como espírito imortal. Que você tem que compreender que, além do seu corpo físico, você é um espírito imortal destinado à perfeição. Não devemos esquecer também que Kardec, quando publicou este livro,
trazendo nessa abordagem simples que ela estava destinada ao grande público e não apenas a especialistas. Mesmo que Kardec fosse, na verdade, um filósofo, como ele não era, de forma científica, não tinha essa formação filosófica, embora entendesse de filosofia também, né? Ele trazia esse livro voltado para o grande público. A linguagem técnica, para ele, não serviria ao propósito da obra. Por isso que Kardec coloca uma linguagem simples, para que ela fique ao alcance de todos. E o método utilizado por Kardec, ele utiliza no início do Livro dos Espíritos a definição de Deus. Não Deus com a visão antropomórfica, como muitas vezes as pessoas esperavam que fosse colocado. Deus como um homem. Mas ele nos apresenta Deus como a inteligência suprema, como a causa primeira de todas as coisas. Então, o Livro dos Espíritos ele vem se enquadrar de forma clássica e mais fundamentos livres, né, do diálogo, onde Jesus pergunta que é Deus e não quem é Deus. E os Espíritos responderam: a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E como Jesus, a doutrina espírita, ela não vem destruir a lei, mas esclarecer da melhor forma possível. Ele vem mostrar para nós um Deus único, um Deus imutável como as suas próprias leis, um Deus eterno, ou seja, que sempre existiu e que não terá fim, aquilo que não teve começo e que não terá fim. Um Deus que nos ama, um Deus soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente em nossas vidas. Então, o Livro dos Espíritos traz essa definição de Deus, apresenta Deus para nós com essa inteligência, mostrando que nada do que possa acontecer na Terra está fora do alcance ou sem a permissão de Deus. Tudo que acontece, tudo que está posto, exatamente é pela vontade de Deus. É tanto que tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos que diz: como Deus criou o mundo? Ele disse: pela sua vontade. Ou seja, que tudo que existe na Terra é de acordo com a vontade de Deus. Conforme nós podemos voltar, Kardec trazia para nós aquilo que ficasse mais fácil na dialética espírita, né? Ao invés de trazer a contradição, de trazer os opostos, ele trazia exatamente aquela ênfase que nos desse a harmonia, que trouxesse a fusão, como ele diz, dos contrários para uma nova criação. E é nesse sentido que ele vem desenvolver o diálogo do Livro dos Espíritos. Conforme diz Herculano Pires na sua obra, eles nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com tanta segurança do homem moderno nas bordas do abismo do incognoscível para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e, afinal, arrancar-lhes os mais íntimos segredos. Veja a grandeza e a importância de Kardec e dessa obra. Herculano Pires nunca houve, aliás, um diálogo, jamais um diálogo como este, onde um homem se dedica a uma investigação dessa natureza, onde ele busca dar ênfase àquilo que nos une, aquilo que faz de nós seres melhores. Ele diz: nunca também o abismo se mostrou tão dócil, até mesmo os desejos de se revelar ao homem em todos os seus aspectos. Ou seja, ele tira do abismo aquilo que estava ao nosso lado, tira da escuridão, ou seja, revela para nós a individualidade imortal que é o espírito. Assim como Sócrates ouvia vozes do seu daimon, ou seja, do seu Deus, do seu gênio, e discutiu o oráculo dos Delfos, Kardec não se limitou apenas a isso. Kardec se aprofundou, ele foi mais longe. Ele buscou dialogar com todo o mundo invisível e analisava de forma rigorosa todas as suas vozes,
onde ele ouvia desde os inferiores até os superiores, para que ele pudesse, de fato, descobrir as leis desse mundo, as formas de vida nele existente, bem como preocupava-se em descobrir os mecanismos de suas relações, das relações do mundo espiritual com o mundo material, com o mundo em que, ora, hoje nós aqui nos encontramos. E a legitimidade de um livro dos Espíritos, ela está de forma acentuada, presente na Gênese, que foi publicada em 1868, fazendo parte das obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, lançado 10 anos antes, segundo apresentado na Gênese, ele continuava tão sólido como no momento da sua publicação e continua tão sólido como hoje ainda se encontra. Nenhum dos princípios fundamentais de O Livro dos Espíritos, apresentado, da doutrina espírita apresentado pelo Livro dos Espíritos, nenhum dos princípios fundamentais foram até hoje abalados. Todos permanecem de pé. Mesmo hoje, com 165 anos, eles ainda continuam da mesma forma conforme estava previsto pelo codificador. Embora o codificador, Allan Kardec, dissesse, quando questionado, se a ciência avançasse, o Livro dos Espíritos avançasse com a ciência, mas, por enquanto, nada, absolutamente nada, veio alterar o Livro dos Espíritos, porque a segurança dos princípios espíritas, dos princípios da doutrina espírita, decorre exatamente da legitimidade, da fonte espiritual trazida nesse livro, da pureza dos seus meios de transmissão mediúnica, da precisão do método kardeciano, um método preciso, que traz com pureza a transmissão que os espíritos fizeram através dessas jovens. Quanto aos meios mediúnicos de transmissão, nós temos a certeza dessa pureza, porque aquelas jovens eram pessoas puras, eram pessoas que jamais poderiam trazer coisas do cotidiano. A sociedade de antigamente era diferente da sociedade de hoje, onde uma jovem com 14, com 16 anos hoje, ela está tão envolvida com as coisas do mundo, não é tão contaminada por muitas coisas, diferente daquela época, onde as famílias viviam mais em casa do que na rua. Então, o método de Kardec, que Kardec transformou no método da própria doutrina espírita, a sua própria simplicidade, a garantia, a eficiência. E nós podemos, assim, resumir que a preocupação de Kardec na escolha dos colaboradores. Ele trouxe pessoas insuspeitas, médios insuspeitos, tanto do ponto de vista moral, quanto da pureza das faculdades, bem como da assistência espiritual. Então, Kardec, durante o processo da codificação, ele se cercou daquilo que lhe desse a maior segurança. Fazia uma análise rigorosa das comunicações, lógico, do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas. Kardec estava sempre confrontando com aquilo que a ciência apresentava naquele momento e obtendo as respostas adequadas, né, de forma lógica e justificada pelos espíritos. Tinha uma outra preocupação, um terceiro ponto, que era o controle dos espíritos comunicantes. Então, Kardec, ele fazia esse controle através da coerência de suas comunicações, bem como do teor da sua linguagem. Ele sabia ali que tipo de espírito ele estava lidando. Se aquele espírito era um espírito de uma qualidade superior, de uma qualidade mediana ou de uma qualidade inferior àquele que se encontrava na condição superior. Um outro aspecto de preocupação para Kardec era o consenso universal, ou seja, a concordância nas várias comunicações, ou seja, as respostas dadas por diferentes médios ao mesmo tempo em vários lugares sobre os mesmos assuntos, tinha a concordância. Então, ele se preocupou com tudo isso para juntar de forma magistral nessa obra que nós consideramos a mais importante da doutrina espírita, como a espinha dorsal. E era exatamente escudado
nesse rigoroso critério científico, que Kardec pôde realizar essa tarefa tão difícil, né? De trazer uma série de informação que lhe pudesse organizar o livro, que veio fazer com que a luz raiasse na sociedade da qual nós fazemos parte. Quanto ao problema científico, às vezes questionado por tantos, Kardec examina o problema científico do Espiritismo ainda nos capítulos 7 e 8 da introdução do estudo da doutrina espírita. Ele já começa lá na introdução a abordar os aspectos científicos. E ele insiste nesse caráter científico da doutrina espírita, pois se trata de uma ciência que tem os seus próprios métodos, diferente da ciência tal qual era apresentada. Ele trouxe a ciência nova, que veio revelar aos homens a existência e a sobrevivência dos espíritos. Então, não podia ser uma ciência com os métodos utilizados naquela época, mas com seus métodos próprios, uma vez que era objeto, não é a matéria, mas o espírito imortal. Então, ele tinha que observar as comunicações e não, muitas vezes, fazer teste como se faz em química, em física, em outras ciências do mundo científico propriamente dito. Kardec se apropria, né, desse caráter científico da doutrina, e aí muita gente pergunta por que essa insistência no caráter científico do Livro dos Espíritos? Porque exatamente nesse caráter científico que vem abrir uma nova era, o estudo dos problemas espirituais. Ou seja, muitas vezes nós vemos a ciência dos homens, a ciência que está posta, que se apropriasse da ciência espírita, ficaria muito mais fácil de resolver alguns problemas, de desenvolver descobrir alguns enigmas. Mas, infelizmente, devido ao materialismo ainda utilizado em algumas ciências, eles não se apropriam, né, dos ensinamentos da ciência espírita. Até a publicação, o que Kardec fazia, muitas vezes causava alguns questionamentos, né? Mas Kardec voltava a insistir para as pessoas. Vocês estão falando da ciência que vocês conhecem, mas ainda não estão falando da ciência em que nós observamos através da comunicação dos espíritos. Então, as religiões, com seus intricados sistemas teológicos, ordens ocultas, as corporações místicas, teosóficas, elas descolavam os problemas do espírito para a questão do mistério. Com a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec traz para o conhecimento humano, que se dividia entre o materialismo e essa questão dos mistérios trazido pela religião, ele traz para as leis da natureza, para as leis naturais, para a lei de Deus. Onde, perguntado no Livro dos Espíritos o que é a lei natural, ele diz a lei de Deus, a lei que leva o homem ao caminho do bem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, Kardec traz o ensinamento dos espíritos, né, dessa ciência espírita, a resolução de muitos problemas que a ciência em si mesma não conseguia resolver. Que aquilo que é de natureza espiritual deve ser tratada com o conhecimento espírita. Então, o espiritismo ele vem modificar essa ordem de coisas, mostrando a possibilidade de nós encararmos os problemas espirituais, de nós entendermos a dificuldade que hoje nós vivemos de ser, de fato, resgate de existência passada ou provas necessárias ao aprimoramento do nosso espírito para adentrarmos a um futuro melhor. E através dessa mesma razão que aplicamos os problemas, muitas vezes, aos problemas materiais, nós temos que entender que nós devemos tratar o espírito. Que o corpo, conforme muito de nós sabemos, ele é o reflexo do nosso espírito. Que as emoções que estão no espírito repercutem na nossa vida material. Daí a necessidade de que os preceitos que a doutrina espírita trouxe através do Livro dos Espíritos,
que o Livro dos Espíritos se apresenta como esse divisor de águas, separando o que é matéria do que é espírito, não desprezando a matéria, mas fazendo com que nós entendamos a importância de valorizar o nosso espírito, que nós entendamos a importância de trabalharmos as nossas individualidades, de desenvolvermos todo o potencial divino que está guardado em nós, para que nós, de fato, venhamos a ter o bem-estar, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física, que tantos de nós, depois de uma pandemia como essa, estamos desejando. Então, a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, traz todos esses postulados. Com ele, o espírito e seus problemas saem do terreno da abstração para se tornarem possíveis de investigação racional e até mesmo a pesquisa experimental. O sobrenatural, com o Livro dos Espíritos, com a doutrina espírita, tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão simples de conhecimento das leis que regem o universo. As leis físicas, estudadas pela ciência propriamente dita, e as leis morais, as leis de Deus, como lei de adoração, lei de trabalho, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de progresso, lei de justiça e de amor e de caridade. São leis que fazem parte dos arcabouços das leis divinas e que tratam da relação do homem para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. E Kardec vem exatamente na condição de codificador, de organizador, de compilador, dedicado, extremamente dedicado, revelar tudo isso trazido pelos espíritos, os enviados de Deus, a pedido de Jesus, quando ele coloca lá no Consolador, eu rogarei ao Pai, ou seja, Jesus, né, respeitando ao Pai, mostrando que nada acontece sem a permissão de Deus, roga ao Pai e ele nos envia um outro Consolador, dirigido por aquele que nós conhecemos por Espírito de verdade, ou seja, pelo próprio Jesus, que vem trazer para nós todos esses postulados, de tirar do miraculoso para o natural, de trazer as leis dessa ordem, né, para nos mostrar as possibilidades que Deus coloca nas nossas mãos para desenvolvermos a nossa felicidade. A natureza religiosa trazida na doutrina espírita, bem como no Livro dos Espíritos, ela ressalta, desde as suas primeiras páginas, como nós falamos no início, onde Kardec vem dar uma definição de Deus, mas o Deus espírita não é um Deus antropomórfico, não é um Deus constituído à imagem e à semelhança de homem, como de outras religiões, mas Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E que o homem, embora seja a imagem e a semelhança, mas não no sentido físico, mas no sentido de que em nós estão todas as possibilidades que Deus, com seu amor, colocou, para que nós assim desenvolvamos esse amor divino que está em cada um de nós. Apresenta os atributos de Deus, onde não se confunde com os precários atributos do homem. Os atributos de Deus são outros, eterno, imutável, né? Não vai se confundir com os atributos do homem. Apresenta-nos Deus, como já bem observamos, como um ser soberanamente justo e bom, que não se confunde com o universo. Por quê? Porque, na verdade, ele é o criador, é o mantenedor do universo, e não o próprio universo. E Kardec, portanto, nesse aspecto religioso, ele vem empregar uma linguagem de maneira compreensiva para tratar Deus. Ele não humaniza Deus, mas apenas coloca ao alcance da compreensão humana. É diferente de determinadas posturas que humanizam Deus. Kardec não, ele não humaniza, mas vem colocar Deus ao alcance de toda a humanidade. Ele tira Deus da condição daquele velhinho de barbas longas sentado na praça, esperando que as coisas aconteçam.
Não. Ele vem mostrar para nós um Deus que trabalha constantemente. E não obstante a natureza de Deus como inteligência infinita e causa primeira das coisas, sempre resguardada. Vemos desde o primeiro, do primeiro capítulo, que ele tem Deus como essa inteligência suprema. E que o é a inteligência suprema. E que não comporta especulação de ninguém. Não comporta especulações ociosas e nem definições imaginosas. O homem deve conter-se nos limites de si mesmo e cuidar das suas imperfeições e buscar melhorar-se, e não apenas estar querendo definir Deus simplesmente do seu ponto de vista. Basta-lhe, na verdade, como dizia Manuel Filomeno de Miranda, basta que o homem saber que Deus existe, que é justo e que é bom, e que as suas leis são sábias, e que ele governa o universo com as suas leis, e que em todos os momentos desse seu governo, ele distribui amor às mãos cheias sobre todos nós. Distribui o seu amor, o seu carinho, possibilitando a reencarnação como oportunidade que nós temos de nos aprimorar, de alcançarmos o estado mais elevado do espírito, de espírito puro. Nos possibilita a reencarnação como a oportunidade de, lentamente, nós irmos gradualmente passando das mais variadas escalas do espírito até chegar à perfeição. Até chegar à perfeição. E como é que nós podemos, na verdade, provar a existência de Deus? Kardec deixa isso claro no Livro dos Espíritos. Pela obra se reconhece o autor. Olhai tudo que está ao entorno de ti, e aquilo que não é obra do homem é obra de Deus. Então, nos apresenta, né, uma forma de entender Deus pela obra que está posta diante de todos nós. Como ele diz, é pela obra que se conhece o obreiro. A própria natureza atesta a existência de Deus. Sua própria consciência lhe diz que ele existe. E a lei geral da evolução comprova a sua justiça e a sua bondade. Se a sua própria consciência diz que Deus existe, é porque Deus colocou as suas leis, conforme está no Livro dos Espíritos. Ele colocou as suas leis na sua consciência, como na minha. Questão 621 do Livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está na nossa consciência, está inscrita na nossa consciência. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Porque onde quer que nós formos, nós não precisamos levar nem pedra, nem papel, nem madeira, onde ela esteja inscrita, que ali a gente sabe que Moisés recebeu, se fazia necessário, através da escrita direta, de receber aquelas leis de Deus, que ali é um resumo das leis de Deus, não é? Que governam o universo, mas ele inscreve na nossa consciência, para que borracha nenhuma venha apagar, e onde quer que nós estejamos, ela se faça presente. E é essa consciência que nos diz que Deus existe, embora muitas vezes nós resistamos a isso quando estamos dominados pelo materialismo. E Descartes já dizia que Deus está na consciência do homem, como a marca do obreiro na sua obra. E os espíritos confirmam esse princípio e vão mais além, mostrando que a marca do obreiro está em todas as coisas, na natureza inteira. Nada, absolutamente nada, pode entender sem Deus. Porque Deus é o centro do universo e a razão de ser de tudo que existe na Terra e no universo. Tirar Deus do universo é como tirar o Sol do nosso sistema solar, do nosso sistema. É simplesmente um absurdo. Ou seja, Kardec nos apresenta esse Deus eterno e imutável, e que, embora nós ainda não tenhamos a condição de penetrar a sua intimidade,
quando nós nos desenvolvermos mais, nos despojarmos do materialismo, poderemos um dia penetrar a infinidade de Deus. Mas, pelo fato de não ter forma humana e de não se assemelhar ao homem no tocante à constituição física deste, não se segue que Deus não esteja diante do homem e indiferente a ele, não. Deus não é indiferente ao homem. Deus é a providência, Deus é o amor, é o Criador, é o Pai de todos nós. Embora ele não se apresente, como alguns apresentam de forma antropomórfica, mas ele continua existindo. O universo, inclusive na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele define o universo como uma tríade, que onde ele diz Deus, Espírito e matéria. Quando Kardec pergunta se existem dois elementos gerais no universo, o Espírito e a matéria, e ele diz sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Não esqueça disso. O Criador de tudo. E resolvido esse problema fundamental sobre a existência de Deus e da criação, o Livro dos Espíritos entra pelo controvertido terreno da destinação humana. Tudo avança para Deus, ou seja, do átomo ao arcanjo, como vimos na questão 540 do Livro dos Espíritos. Ou seja, resolvida essa questão da existência de Deus, da prova da existência de Deus, Deus traz para nós o progresso, a lei de progresso, lei da natureza, onde ele diz que tudo avança, do átomo ao arcanjo, como nós vimos na questão 540, frente à marcha do plano terreno, onde nós, na condição de homem, nos encontramos. Nos apresenta que esse progresso se realiza e que consta lá na escala espírita do Livro dos Espíritos, começando na questão 100, a progressão dos espíritos, que começa na questão 114 e nos mostra a necessidade do nosso esforço nesse progresso. Ou seja, a doutrina espírita, como filosofia, ela vem definir responsabilidades para o espírito imortal. Está posto na obra da codificação, está posto no Livro dos Espíritos a responsabilidade que nós temos sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, bem como de dizer para nós que busquemos aproveitar as oportunidades que nós temos. Ainda antes de começar essa conversa que nós estamos tendo aqui, nós falávamos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz da importância de aproveitarmos todas as oportunidades para darmos um fim útil às nossas vidas. Para darmos um fim útil às nossas vidas, a necessidade do esforço próprio, de vencer a si mesmo, de destruir o mal que reside dentro de cada um de nós. O Livro dos Espíritos, nessa marcha do progresso, ela vem tratar da encarnação dos espíritos, da finalidade da vida terrena, como nós já bem enfocamos. Busca combater o materialismo, mostrando a sua inconsistência. Bem dizer lá no Livro dos Espíritos que o egoísmo e o orgulho é o maior obstáculo ao progresso. E lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, ele vem dizer que o espiritismo contribuirá para o progresso da humanidade, destruindo o materialismo. Veja a importância desta obra que trata da encarnação do espírito, a finalidade da vida terrena, e a necessidade de nós destruirmos o materialismo, mostrando a sua inconsistência. Então, não são os estudos, na verdade, que levam o homem a ele, não é o desenvolvimento do conhecimento que o torna materialista, mas apenas a sua vaidade é o que torna materialista. Porque as pessoas dizem, fulano é muito inteligente, é muito estudioso, e por isso ele é muito orgulhoso, ele é muito egoísta, ele é materialista. Não. Não é isso, não. De forma alguma.
é exatamente o espírito que ainda não se concebeu como espírito imortal, que não buscou se apropriar dos postulados que Deus trouxe para todos nós. E o materialismo, conforme diz alguns, chega a ser uma aberração para a inteligência humana, né? Então, Kardec, ainda impregnado nesta obra fantástica pelo sentimento religioso, ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é incisiva. É a menor resposta, mas é a maior que existe no Livro dos Espíritos, a questão 625. E os Espíritos respondem: vede Jesus, modelo e guia para a humanidade, Jesus. E Kardec comenta: Jesus é o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, Deus, com seu amor, Deus, com sua bondade, nos oferece Jesus como guia e modelo da humanidade. E Jesus nos convida a nós, nesse processo de transformação, da qual nós estamos cotidianamente passando, que diante das lutas, das aflições, que nós tenhamos a coragem de ir até Ele. Quando Ele diz: vinde a mim todos vós que se encontram cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que jugo é esse? A observância das leis de Deus. Se nós observássemos as leis de Deus, se nós, de fato, fôssemos até Jesus, o nosso governador espiritual, que trouxe essa proposta de amor, relembrada pela doutrina espírita, esclarecida pela doutrina espírita, nós, com certeza, não estaríamos mais passando por isso que nós ainda estamos passando. Então, a doutrina espírita, como bem diz o nosso querido Herculano Pires, a religião espírita se traduz em espírito e verdade. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos ritos e do culto convencional, quase sempre vazio. É o pensamento e o sentimento do homem. Então, a doutrina espírita vem mostrar para nós que não é o exterior que é o importante, mas sim o interior do ser. Aquilo que Jesus nos convidávamos a não ser sepulcro caiado por fora e podre por dentro. A doutrina espírita vem mostrar o que é isso. O Livro dos Espíritos não deixa de lado o problema da religiosidade, de manifestar sua religiosidade. Essa manifestação se verifica nas formas, como posta na lei de adoração, entre outras, na importância da prece, na importância de nós nos ligarmos a Deus e de nos voltarmos para Deus. Então, meus caros irmãos, tenhamos coragem de ouvir o convite de Jesus, de entender o que ele queria dizer acerca do Consolador prometido. Busquemos estudar a doutrina espírita, nos apropriar daquilo que foi trazido no Livro dos Espíritos, para que nós, assim, com a compreensão de que somos espíritos imortais, venhamos a trabalhar o nosso conhecimento, conforme na questão 909 do livro 19 do Livro dos Espíritos, de conhecermos a nós mesmos, de vencermos as nossas dificuldades. E como o cego Bartimeu, sairmos da beira do caminho buscando ver e não apenas enxergar, de quando chamado por Jesus, de termos a vontade de sair dessa condição de muitas vezes cego quanto às verdades espirituais, nos dirigirmos até Ele, para que, de fato, venhamos ver a realidade que nos cerca. É isso que a doutrina espírita apresenta a todos nós. Apresenta essa realidade de que, como espírito imortal, que Deus nos ama e que tem para todos nós as possibilidades de nós construirmos a nossa felicidade. Basta que nós nos apropriemos das suas leis, dos conhecimentos trazidos por Jesus, bem como dos esclarecimentos
trazidos por Kardec através da doutrina espírita, principalmente por este livro, esta obra magnífica, que completa 165 anos, que é o Livro dos Espíritos. Muito obrigado, gente. Eu sei que está chegando o nosso tempo. Muito obrigado. Um abraço fraterno a todos. Acho que eu terminei falando muito e rápido para tentar colocar muitas informações que tinham para se falar do Livro dos Espíritos em cerca de 60 minutos. Obrigado por tudo, gente. Obrigado, Washington, pela explanação, pelo esclarecimento, que o Livro dos Espíritos eu considero como um marco na história da humanidade em função de descortinar horizontes de luz onde nós podemos vislumbrar a vida transcendental, que é a verdadeira vida, né? E não vincular-se única e exclusivamente à matéria. De forma que é um livro, como diz, de cabeceira, como as demais obras, mas é a base de sustentação de toda a doutrina, né? E realmente nos gratifica conhecer essas verdades que antes era obscuro, que era sobrenatural. Isso tudo nos traz conforto do conhecimento. E daí chegamos um dia, quem sabe, à sabedoria, né? Mas obrigado pelas suas palavras, pela forma que você nos explanou também. Eu pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento, por favor. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo, seu Luiz e a todos que fazem o Centro Espírita Caminhando para Jesus, essa casa que já mora no meu coração já faz algum tempo. Obrigado a todos. Então vamos à nossa prece. Divino Mestre Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Nos agradecemos pela tua bondade excelsa e sublime que estás sempre a derramar por sobre todos nós. Pela oportunidade que nós aqui temos de estar vivendo esse momento de tanto aprendizado para todos nós. Obrigado, Jesus, por ter trazido para nós o Consolador que nos esclarece, que nos orienta, que nos conduz ao caminho da verdade e da vida, onde nós haveremos de nos libertar de tudo aquilo que faz de nós ainda seres tão sofredores. Obrigado, Jesus, por trazer para nós tantos ensinamentos, trazer para nós um legado tão importante como o da doutrina espírita, em especial do Livro dos Espíritos, onde, através desse apóstolo que é Kardec, trazer tanto conhecimento e nos conduzir assim de volta ao aprisco divino, onde nós encontraremos a paz e a felicidade. Dá-nos força, Jesus amado. Dá-nos força, Mestre querido, para que sejamos capazes de fazer brilhar a luz que existe em cada um de nós, de nos auto-iluminarmos, de buscarmos fazer com que essa luz possa refletir em todos os ambientes onde quer que nós estejamos, levando a luz onde houver trevas, levando o amor onde houver ódio, levando a esperança onde há desespero, levando a alegria onde há tristeza. Ajuda-nos, Mestre amado e amigo, a sermos o sal da terra, dando, de fato, sabor à nossa vida e daqueles que conosco caminham. E em todos os momentos da nossa vida, que estejamos sempre animados de uma fé, mas de uma fé lógica e raciocinada, capaz de nos dar a condição de transportarmos os obstáculos que impedem o nosso progresso. Ajuda-nos para que, nesse momento, tenhamos mais esperança e, através do nosso esforço, que essas esperanças se concretizem e nós tenhamos, de fato, um mundo de paz, um mundo de luz e um mundo de harmonia. Que Deus seja louvado. Graças a Deus. Assim seja. Agradecido mais uma vez pelo nosso irmão Washington. Encerramos os trabalhos da noite da primeira fase. E aqueles irmãos que possam estar em tratamento podem ficar mentalizando alto, harmonizados, para que sejam assistidos. Muita paz para todos, muito boa noite.